Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Vini falando e hoje eu vou trazer para vocês as diferenças básicas entre células procariontes e células eucariontes. Se você está estudando para o vestibular, se você está estudando para o Enem, não saia desse vídeo, beleza? Vamos lá! Olá galera, é hora de aprender com o professor Vini, vamos lá! As células eucariontes, elas são células que possuem núcleo celular e, portanto, elas são mais complexas, são células mais novas. As células procariontes, por outro lado, são células primitivas. Então acompanhe comigo aqui, por favor, a imagem que está aqui na sua tela e observe como que essa célula aqui está ilustrada, ela está organizada. Tá? Essa imagem aqui está na Wikipedia, tá? Você tem acesso a ela aí através do Google, eu encontrei no Google Imagens, então dá para você encontrar facilmente. A célula procarionte, ela normalmente vai ter um DNA numa região que a gente chama de região nucleoide, mas veja, por que nucleoide? Porque seria algo que ocupa a função de um núcleo, onde o DNA está, tá certo? E também nós temos aqui a membrana celular em volta desse citoplasma. Essa bactéria aqui, ela tem outros elementos, ela é mais complexa do que simplesmente uma membrana e o DNA dentro dela. Outro elemento que nós encontramos aqui nas células procariontes são os ribossomos. Existe uma discussão sobre ribossomo ser ou não ser organela, porque é RNA ribossômico, não, isso aqui não interessa para a gente. Mas do ponto de vista funcional, né, o ribossomo ele tem uma função especial, que é a produção de proteína, ele está ali participando da expressão gênica. Nós podemos dizer que a única organela presente nas células procariontes são os ribossomos, tá certo? Então nós não temos outras organelas, porque é uma célula muito simples, né? Nós temos, além disso, nós sabemos que existe uma espécie de citoesqueleto dentro dessas células, mas ele se difere bastante do citoesqueleto de células eucariontes, ele é feito de outras proteínas. E nós podemos encontrar, por exemplo, mecanismos locomotores, como os flagelos que você está vendo aqui ilustrado, tá? As bactérias são os procariontes mais recentes, né? Aquela célula primitiva lá que Lynn Margulis comentou e que Oparin e Haldane comentaram na teoria de origem da vida e de endossimbiose, né? Lynn Margulis com endossimbiose e Oparin e Haldane com a origem da vida, né? Respectivamente aí. Nós podemos dizer que aquela célula era muito mais simples do que esta bactéria que está ilustrada aqui para vocês agora. Porque essa bactéria, ela é procarionte, ela é mais simples do que uma célula eucarionte, mas ela já tem aqui uma parede celular que posteriormente a gente vai ver que é feito de um mecanismo molecular bastante complexo, né, que é o peptídeo glicano. Nós temos aqui uma cápsula composta por essa parede, tá? Uma membrana celular que está aqui dentro disso. Então aqui está a membrana plasmática, você pode acompanhar aí no vídeo, tá bom? Então nós temos aqui uma célula que ela é simples, mas que também é mais complexa do que aquela célula primitiva lá que a gente discutiu nos vídeos anteriores, né? Essa célula procarionte ela é uma célula atual, é uma célula procarionte atual. Embora nós estejamos falando aqui que as células procariontes elas são primitivas, eu não quero dizer com isso que elas são menos aptas ao ambiente, menos adaptadas. É justo o contrário disso. Elas são células muito mais aptas ao ambiente, por exemplo, do que as células eucariontes. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você observar, nós temos procariontes que convivem conosco em todos os ambientes. Então as bactérias e as arqueobactérias, né, ou as árqueas no caso, são organismos que colonizaram todo o planeta, principalmente as bactérias, né? As bactérias elas estão presentes na sua boca, no seu trato gastrointestinal, na sua pele, no ambiente em que você vive, no solo, na água, no ar. Existem bactérias em todos os elementos. E isso demonstra para a gente a importância e a capacidade adaptativa desse organismo. Você encontra a bactéria a 6 mil metros de profundidade, a 12 mil metros de profundidade, tá? Vivendo ali em uma fossa abissal extremamente profunda e também, por exemplo, respirando enxofre numa chaminé submarina a 80 a 120 graus Celsius. Então, são organismos que têm uma capacidade adaptativa extremamente eficiente, tá bom?
As árqueas, por outro lado, elas são mais extremófilas, você vai encontrar elas nesses ambientes que eu acabei de citar, muito mais ambientes extremos, né? Mas você também encontra elas no ambiente, né, livremente. Então, são organismos que têm uma capacidade muito grande de reprodução e que têm uma diversidade metabólica muito grande. E quando nós falamos de procariontes, então, nós estamos falando de algo complexo, muito embora a estrutura visual seja simples, muito embora esses organismos sejam muito pequenos. Para você ter ideia de como isso aqui é pequeno, eu vou abrir aqui um vídeo do YouTube, né? Acompanha comigo aqui, ó. Eu vou abrir aqui do canal Science, tá? É um canal bacana que tem muita informação científica. Observe aqui, isso aqui está num aumento de 150 vezes. Olha o que a gente enxerga, somente uma granulação, tá vendo? Em 400 vezes a gente já começou a enxergar alguma coisa. Então olha o tamanho do aumento para eu conseguir enxergar as bactérias em algum grau. Para eu enxergar elas de maneira um pouco mais clara, tá? Eu vou precisar alcançar um aumento de 1000 vezes pelo menos, que provavelmente vai ser o próximo aumento deles aqui, olha aí. Então essas coisas branquinhas se movimentando aqui são bactérias, 1000 vezes de aumento e você está vendo que não dá para ver muitas estruturas. Tá? Então, quando a gente fala de ver bactéria, no microscópio óptico, por exemplo, a gente não consegue enxergar muitos detalhes delas não. Os detalhes, eu vou pausar aqui, os detalhes são vistos em microscopia eletrônica, tá bom? Então olha só, 1500 vezes de aumento, olha que bacana. E aqui a gente já consegue ver alguma movimentação, já consegue ver que é um bacilo, o formatozinho, né, bonitinho aqui do bacilo. E perceba que, né, nós temos uma visualização que não é uma visualização da mais detalhada possível, mesmo com um aumento tão grande, né? Isso porque os procariontes, eles são muito pequenininhos, eles contêm poucas coisas dentro de si e eles têm também um tamanho reduzido. Já se a gente for para o eucarionte, o eucarionte ele se destaca principalmente pela presença dessa estrutura aqui, ó, representada por esse número 1. Essa imagem também é da Wikipedia, tá? E essa imagem, na verdade, aqui onde tem o número 1 e o 2, né, o 2 principalmente, melhor dizendo, representa o núcleo. O 1 é o nucleolo, que é uma região de atividade metabólica do núcleo. E aí, esse núcleo aqui, ele é a principal diferença entre eucariontes e procariontes, mas ele não é a única diferença. A invaginação da membrana celular, ela gerou o núcleo, mas além de gerar o núcleo, também gerou uma série de organelas no formato de sacos, né, no formato de vesículas, né, como os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, ou liso e granuloso, né, ou agranular e granular, tanto faz, é a mesma coisa, e o sistema golgiense aqui, ou ainda os peroxissomos, né, os glioxissomos das células vegetais, os lisossomos, né, que tem tanto em célula vegetal quanto em animal. Então nós encontramos uma série de organelas que derivam desse movimento de invaginação do núcleo, ou melhor, da membrana celular. E nós dizemos que essas organelas fazem parte de um sistema de endomembranas, que a gente vai estudar um pouco mais para frente quando a gente falar de organelas especificamente, tá bom? Então, olhando aqui, a célula eucarionte ela é muito mais complexa do ponto de vista de diversidade estrutural e de capacidade metabólica de uma única vez ali, do que as bactérias, por exemplo, que as células procariontes. Então nós encontramos aqui mitocôndrias, nas células vegetais encontramos cloroplastos, né? Células vegetais se diferenciam porque elas vão ter uma parede celular celulósica, né? Então elas têm uma estrutura mais rígida do que a célula animal, por exemplo, que é essa célula que você está enxergando aqui. E as células eucariontes, elas são muito maiores por conta disso. Então elas têm um tamanho muito mais avantajado, tá? Elas também têm uma capacidade elástica muito grande, porque essa membrana celular que você está vendo aqui, por exemplo, nessa célula animal, ela consegue mudar de forma de maneira fantástica, né? Com elasticidade fantástica. Para comprovar isso que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar um videozinho de uma euglena já já. As células eucariontes são aquelas células que compõem os organismos multicelulares. São os organismos que colonizaram, né, a maior parte do planeta, também, bem como bactérias. A gente não está vivendo em todos os ambientes, mas a gente colonizou boa parte do planeta, não só o ser humano, mas os organismos multicelulares de maneira geral. E até o momento só há um único registro de organismo procarionte
multicelular, que é uma coisa microscópica, que ainda está em fase de estudo, então não tem nada assim muito, nenhum elemento definitivo sobre isso. Não há uma fauna e uma flora procarionte. O que há é uma fauna e uma flora eucarionte. Então nós temos animais, plantas, nós temos fungos, enfim, e os protozoários, que são organismos, ou protistas, né, porque tem as algas aí também, que são organismos eucariontes, né? Enquanto que as bactérias e as arqueias são os únicos organismos procariontes do planeta. Então, eu vou dar um play aqui no meu videozinho sobre a euglena, até eu peguei também de um canal do YouTube, é um canal estrangeiro, tá? É uma sigla o nome dele, né? KSTSNRB, mas está aqui o canal, se você quiser procurar e ver o mesmo vídeo. E aí, observemos aqui como é que essa elasticidade ela acontece. Olha só para essa euglena. A euglena ela é um protozoário, na verdade, né? Ela é um flagelado, né? E a gente consegue observar que a euglena ela está aqui, ó, se distendendo. Olha para esse citoplasma dela, como se locomove, como muda de forma, né? Essa capacidade elástica dessa membrana, né? E essa quantidade de coisas que tem dentro dela é algo muito interessante do ponto de vista adaptativo, porque os organismos eucariontes conseguem alterar sua configuração para diversas situações diferentes, né? E aqui é apenas um único exemplo. As amebas são também excelentes exemplos de organismos que conseguem fazer a mesma coisa, e você, no seu corpo, também tem uma elasticidade inerente dos tecidos, né? Então os tecidos do nosso corpo são elásticos, e também não só tem a ver com as proteínas, como o colágeno, dentre outras coisas, mas também com a membrana celular das tuas células, que são células animais, né? Para a gente poder comparar a diferença de tamanho e também observar um pouco mais essa questão de elasticidade, eu vou pegar um vídeo que está hospedado aqui no Biomedicina SP, mas que você encontra em outros canais do YouTube também, de um neutrófilo perseguindo, tá, uma bactéria. O neutrófilo é a nossa resposta padrão para bactérias, né? Juntamente com os macrófagos e células dendríticas, eles vão fazer fagocitose no nosso sistema imunológico. Aqui a gente tem a bactéria, que é um diplococo, né, que está correndo dele, e nós temos aqui o neutrófilo, que é essa célula grande disforme. As células discoides aqui em volta são hemácias, tá bom? Então, observem comigo aqui como é que esse movimento ele vai acontecer. Ó, olha o tamanho da bactéria, olha o tamanho da célula eucarionte. Perceba a diferença de tamanho. E existem células eucariontes muito maiores do que essa, tá? Então, observe como a bactéria tenta fugir e observe o que vai acontecer com ela. A bactéria ela vai ali escapando, porque há sinais químicos que demonstram que outra célula quer pegar ela, mas ela é fagocitada, tá vendo? Então ela vai ser aqui, ó, eu vou voltar ao momento da fagocitose, para que a gente possa observar um pouco mais. E aqui a elasticidade da membrana celular, juntamente com o citoplasma avantajado da célula eucarionte, facilitam, né, o citoplasma, gente, esse espaço interno da célula, tá? Entre a membrana e o núcleo a gente tem o citoplasma. Nessa imagem o núcleo ele não está muito óbvio para a gente não, mas ele está lá também, tá? Então o que a gente consegue observar é que há uma desproporção, né, de tamanho entre uma coisa e outra, e isso facilita que o nosso sistema imunológico consiga pegar essa bactéria aqui e devorar ela, né, e proteger a gente, que é assim que acontece na maioria das vezes, tá? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre células eucariontes e procariontes. Nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!